Minha esposa e eu decidimos que não teríamos filhos até que tivéssemos sucesso em nossas carreiras e nos recuperássemos para que no futuro pudéssemos sustentar as crianças e a nós mesmos. Então, trabalhamos duro e tivemos nossos primeiros sucessos e queríamos tirar férias, mas eu ainda não tinha ideia de como exatamente ela alcançou esses sucessos em seu trabalho. O sargento da polícia recém-promovido Richard Probert da polícia do condado de Eastern admirou seu reflexo no espelho de corpo inteiro em seu quarto. As listras e botões prateados em sua túnica brilhavam e sua camisa azul bem conservada e calças bem vincadas realçavam sua aparência. Satisfeito com seu traje, ele não pôde deixar de sorrir. Reconhecendo as tendências em evolução em outras polícias onde camisas brancas estavam substituindo as tradicionais azuis, ele ponderou sobre o impacto potencial. Isso é aceitável, ele pensou, mas como podemos manter o título de meninos de azul se eles fizerem tais mudanças? Richard ficou aliviado que a polícia do Condado Oriental manteve sua abordagem antiquada a esse respeito. Eles resistiram, pelo menos por enquanto, à tendência emergente de substituir polícia pelo termo contemporâneo força policial. Removendo seu capacete, Richard se preparou para começar a trabalhar em um novo departamento após sua promoção a sargento. O protocolo exigia que ele servisse como sargento uniformizado por pelo menos um ano antes de retornar ao Departamento de Investigação Criminal, CID. Essa prática visava garantir que cada oficial ganhasse conhecimento abrangente de todos os aspectos do trabalho policial. Contemplando promoções futuras, ele reconheceu que, se fosse avançar de sargento para inspetor, precisaria passar um ano como inspetor uniformizado antes de assumir o papel de inspetor detetive. Ele descobriu que os exames para se tornar um sargento da polícia eram relativamente simples, mas os exames exigidos para o cargo de inspetor de polícia provaram ser um pouco mais desafiadores. Embora não fosse comum que indivíduos fizessem os cursos de sargento e inspetor simultaneamente, isso não era inédito. No entanto, normalmente existia uma lacuna entre ser promovido de sargento para inspetor. No caso de tal promoção, ele encontrou um casal de sargentos experientes e amargurados que, apesar de passarem nos exames de inspetor, nunca foram promovidos a uma patente mais alta por vários motivos. O avanço dentro da força policial não era garantido, e ele entendeu isso bem, certificando-se de não se tornar complacente. Quando ele inicialmente se candidatou para se juntar à polícia, seu histórico intrigou o painel de entrevistadores. Tendo obtido um BSc em Criminologia na Eastern County University, antiga Bridgewater Polytechnic, ele esclareceu que não estava buscando uma rota de promoção rápida. Observando os 3 oficiais no painel, 2 sargentos experientes e uma inspetora, ele educadamente recusou o programa rápido, expressando seu desejo de se juntar como um policial comum e progredir nas fileiras por meio de seu próprio trabalho duro. Eles trocaram olhares e, eventualmente, o inspetor perguntou: por quê? Ele lançou um sorriso desarmante antes de responder: é por causa de oficiais como vocês 3. Aposto que vocês não pegaram um caminho rápido, pegaram? Vocês começaram como policiais e subiram de posto com muito trabalho. Vocês não pegaram atalhos para progredir rapidamente, o que permitiu que absorvessem todo o conhecimento necessário no caminho, guiados por colegas experientes. Vocês são o tipo de policial que eu aspirava a ser, não aqueles que tiraram vantagem do programa de caminho rápido. Todos concordaram em compreensão. Após uma breve pausa, um deles disse: parece que você tem alguém ou algo em mente que influenciou sua perspectiva. Fique tranquilo, isso permanece confidencial. Você tem a nossa palavra sobre isso. Mas você tem algum caso específico em mente? Probert assentiu cautelosamente antes de responder. Ele sabia que precisava escolher suas palavras com cuidado. Sim, houve alguns casos, mas o principal em minha mente é o caso envolvendo Frank Jones na Polícia Metropolitana. Claramente, quando os membros de seu esquadrão atiraram nele, não foi diretamente sua responsabilidade. No entanto, alguns dos meus professores universitários eram ex-policiais da Polícia Metropolitana. Ao discutir o caso, eles levantaram preocupações sobre se o comandante Jones era uma pessoa adequada para o trabalho e se suas habilidades de tomada de decisão tinham sido comprometidas devido à sua rápida promoção na hierarquia. Eles concluíram que, no geral, provavelmente não tinha sido comprometido. No entanto, eu e alguns outros alunos continuamos não convencidos.
Pessoalmente, eu queria garantir que me tornaria o melhor policial possível. Se isso significasse fazer um esforço extra enquanto eu subia na hierarquia, então que assim fosse. Ele passou com sucesso na entrevista com louvor. Ele conheceu sua futura esposa em um baile da universidade. Ela estava treinando para se tornar professora. Jennifer, também conhecida como Jenny Miller, era uma garota encantadora, 15 centímetros mais baixa que Richard, que tinha pouco mais de 1,80 m de altura. Eles formavam um ótimo casal na pista de dança e em vários eventos sociais na universidade. Consequentemente, não foi nenhuma surpresa quando eles finalmente se casaram. O casamento foi um evento tranquilo, com a presença de familiares e amigos próximos, todos reunidos em Street Azafs, uma pequena, mas charmosa igreja em Bride Acre. Na recepção, ele levou sua esposa às lágrimas de amor ao cantar o hit de Donovan de 1968, Jennifer Juniper. Ele nunca pensou que experimentaria tamanha felicidade novamente. Ao se juntar à polícia do Condado Oriental, ele encontrou uma rara oportunidade de moradia subsidiada para a polícia. PC Richard Probert e sua esposa recém-casada se mudaram para uma casa de 2 quartos de propriedade da SC, pagando aluguel significativamente abaixo do preço de mercado. Embora sem mobília, o casal passou semanas alegres mobiliando sua casa com carpetes, tapetes, móveis e produtos elétricos, todos comprados de pequenos varejistas independentes. Esses foram os últimos dias antes que grandes shoppings fora da cidade, modelados segundo o estilo americano, impactassem negativamente os centros urbanos. Profundamente apaixonados, Richard e Jenny estavam economizando para seu próprio lugar, sem a distração de crianças, alinhando-se com suas aspirações de carreira. A carreira de Jennifer acompanhou o sucesso de Richard. Ela rapidamente se tornou a mais jovem chefe do departamento de inglês, enquanto as promoções de Richard como detetive policial foram igualmente rápidas. Começando como um oficial de condicional, o trabalho duro de Richard impulsionou de um policial de plantão para um detetive policial. À paisana, ele prosperou em seu elemento, aplicando o conhecimento adquirido em seu BSc em criminologia concedido pela Universidade do Condado de Eastern. Notavelmente, a universidade concedeu BSc.S em criminologia quando a maioria das outras oferecia BA, fazendo Richard se sentir mais realizado com um BSc após seu nome. A única desvantagem foi a chegada de um novo diretor na Bride Acre Secondary School, onde Jane atuou como chefe de inglês. Em seu primeiro dia na escola, ele conduziu uma reunião de equipe que conseguiu chatear todos os funcionários. Mais tarde naquela noite, enquanto eles compartilhavam espaguete à bolonhesa na cozinha, Jane expressou sua frustração a Richard. Este homem é um completo idiota. Não consigo entender como ele se tornou um professor, muito menos um diretor. Ele era rude, desagradável, condescendente, um porco machista e completamente sem charme. Eu posso entender por que ele está solteiro. Eu queria que ele não tivesse voltado da Austrália. Quando ela perdeu o fôlego, Richard interrompeu, mas, além de tudo isso, ele deve ter algumas qualidades redentoras, certo? Jenny caiu na gargalhada, mostrando um humor ligeiramente melhor. Nos meses seguintes, outro problema surgiu na forma do Dr. Robert Jacobs, o diretor. Richard recebia regularmente atualizações sobre o bom doutor, detalhando quem ele havia ofendido ou maltratado. Eventualmente, as menções a Jacobs pararam. Richard não conseguia se lembrar se elas tinham desaparecido ou cessado abruptamente. Isso o agradou, pois ele rapidamente percebeu que Jenny precisava apenas desabafar, não buscar conselho ou orientação sábia. Isso continuou por cerca de 1 ano até parar. Com sua carta de promoção em mãos, Richard foi até a cozinha, notando que Jenny tinha esquecido o lanche que ele tinha preparado para ela. Ele riu, achando isso incomum para ela. Colocando a carta na mesa, ele impulsivamente decidiu levar o lanche para o escritório dela na escola, pensando que não queria que o estômago dela roncasse durante as aulas da tarde. A casa deles ficava a apenas 5 minutos de caminhada da escola, situada no lado oposto de um parque atravessado por várias trilhas públicas. O que Richard conseguiu seria inatingível hoje em dia, já que as escolas britânicas agora contam com imponentes cercas de aço com portões de acesso controlado. No entanto, naquela época, qualquer um podia simplesmente entrar pela rua,
entrar nas dependências da escola e navegar pelos corredores até chegar à sala de aula ou escritório desejado. A escola seguia um layout quadrangular, com jardins no centro e salas de aula ao redor em todos os lados, exceto por uma seção dedicada a salas de escritório e administrativas. Na década de 1960, salas de aula adicionais, um ginásio e um novo salão de assembleias foram incorporados à escola, mas a estrutura primária foi construída pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. Ao chegar, a escola parecia excepcionalmente serena. Richard logo percebeu que os 300 alunos provavelmente estavam almoçando no refeitório da escola, que se transformava no salão de assembleias durante o horário de almoço. Os poucos alunos que o avistaram o encararam com espanto. Sorrindo, ele reconheceu que ainda estava vestido com seu novo uniforme. Ele caminhou pelo corredor até o escritório da esposa, abrindo a porta apenas para se deparar com uma cena que nunca havia previsto. Espalhada em uma mesa baixa de tamanho considerável ao lado de um sofá de 2 lugares, havia um piquenique de comida, provavelmente entregue na cesta de piquenique Fortune de Mason na sala. Não é de se espantar que ela não tenha se incomodado com o almoço que preparei para ela, ele refletiu. Embora isso tenha doído um pouco, empalideceu em comparação à dor intensa de ver sua esposa, a doce Jenny, envolvida em um encontro íntimo sobre sua mesa. Seus pés calçados com meias balançavam no ar enquanto ela ria com seu amante. Imediatamente, Richard presumiu que ela estava zombando dele, seu marido. Sargento da polícia Cuckold, ele pensou amargamente. Tudo isso se desenrolou em meros segundos, e quando Jane percebeu que seu marido tinha entrado em flagrante com ela e seu amante, ela soltou um grito. Richard, ela gritou, soando quase brava com ele. De fato, Richard acreditava que ela estava brava com ele. Que audacioso! O que você está fazendo aqui? Você esqueceu o almoço que eu fiz para você, então eu vim para surpreendê-lo. Sinto muito, ela disse. Volte para casa. Conversamos mais tarde. Enquanto isso, seu amante, que Richard reconheceu como o odiado Dr. Jacobs, estava muito quieto, permanecendo entre suas pernas. Quanto tempo esse impasse mexicano teria durado é discutível, mas houve uma confusão repentina no corredor do lado de fora do escritório, e a voz de um garoto gritou, merda! Ele se afastou, horrorizado ao ver seus 2 professores, senhorita e senhor, copulando na mesa, aparentemente observados por um policial que estava segurando desamparadamente um pacote embrulhado em papel alumínio. Esse incidente galvanizou Richard para a ação, e ele saiu rapidamente do escritório e da escola, voltando para o outro lado do parque. Ele não disse nada, embora algo como um dicionário de sinônimos de verbos para vagabundo estivesse passando por sua mente. No meio do parque, ele de repente se sentiu dominado pelo mar de emoções que ameaçavam lavar sua sanidade. Soluçando, ele afundou em um banco do parque. Quanto tempo ele ficou lá, ele não tinha a mínima ideia, até que de repente uma pequena mão tocou seu ombro. Sargento, você está bem? Ele olhou para cima e viu o rosto de um anjo. Na realidade, era uma jovem loira adornada com o uniforme do último ano da escola secundária de Bridiacre. Estou bem, ele garantiu. Não, você não está bem, está? E antes que você proteste, eu sei que acabei de usar uma dupla negativa, mas eu não poderia me importar menos, então pronto. Ela descaradamente mostrou a língua, sorrindo. Escute, eu sei o que aconteceu. Meu irmãozinho contou tudo para mim e para um bando de amigos logo depois do jantar. Ele ficou fora de si quando viu tudo se desenrolar. Não tenho a mínima ideia do que sua esposa tola estava pensando, se aproximando do Dr. Nast. Meu Deus! Richard balançou a cabeça. Eu não te vi antes? Ela sorriu. Oh, uau! Você se lembra de mim? Você fez uma apresentação na escola sobre o programa de cadetes da polícia, e como meu pai foi policial por alguns anos antes de uma lesão nas costas o obrigar a sair, e porque você falou de forma tão persuasiva, eu me alistei como cadete da polícia. Meu treinamento começa em setembro. Ele se animou com isso. Que notícia fantástica, mas ainda não consigo lembrar seu nome. Ela sorriu e balançou a cabeça. Dadas as circunstâncias, isso não é surpreendente. Sou Dona Maltravers,
Farei 16 anos em breve, e aspiro ser uma sargento da polícia como você um dia. Ele se levantou do assento, estendeu um aperto de mão para ela e comentou: Dona Maltravers, hein? Vou observar atentamente sua jornada pela força policial. De uma perspectiva de aplicação da lei, você lidou com uma situação desafiadora com considerável tato e diplomacia. Muito bem, e obrigada. Depois de se despedir dela, ele refez seus passos até a escola, enquanto se apressava de volta para sua residência. Ele não tinha intenção de estar presente quando Jane, ou melhor, Jennifer, chegasse. Ao retornar para casa, ele prontamente empacotou uma parte significativa de suas roupas e qualquer equipamento policial não armazenado em seu armário de trabalho, carregando-os em seu carro. Ele ligou para a delegacia de polícia, pedindo para falar com o inspetor Clive Stiles, que havia se tornado um mentor e um amigo próximo. Uma vez conectado, ele informou o inspetor Stiles sobre a situação. O inspetor, familiarizado com tais casos, ofereceu comentários apropriados. Você confrontou fisicamente o ofensor, Rich? Não, eu queria, mas consegui resistir à vontade, graças a Deus. Tem alguma coisa que eu possa fazer por você, companheiro? Sim, por favor. Não posso ficar na casa dela. Há algum espaço disponível na acomodação para policiais solteiros na Daly Street? No passado, eles forneciam moradia não apenas para policiais casados, mas também para solteiros. As acomodações para solteiros incluíam quartos individuais, banheiro e toalete compartilhados, cozinha comunitária e sala comum com TV. Essa configuração lembrava os dormitórios que Richard experimentou durante seus dias de universidade. Então, se houvesse um quarto disponível, seria adequado para Richard. Clive sugeriu: acredito que deveria haver um quarto disponível. O único policial que tínhamos destacado da polícia de West Midlands retornou a Coventry na semana passada e ficou em acomodações policiais. Deixe comigo, e eu vou dar uma olhada. Richard pensou que era bom ter amigos enquanto desligava o telefone. Mal sabia ele da revelação sobre a infidelidade de sua esposa. Mais tarde, quando voltou para casa, percebeu que estava sozinha com o marido ausente, pensou. Era de se esperar. Então, descobriu a notificação oficial de sua promoção a sargento na mesa da cozinha. Oh, droga, ela exclamou para ninguém em particular. Eu estraguei o dia especial dele. Sem saber onde ele estava ou quando ela ouviria dele novamente, Jenny sentou-se no sofá da sala de estar. Esta foi uma época antes das mensagens instantâneas, quando os celulares eram grandes aparelhos de carro, vistos principalmente em carros privatizados ricos, semelhantes à série de TV Mannix, de fabricação americana. O e-mail era desconhecido fora de alguns círculos geeks universitários. Jenny lamentou seu infortúnio, tendo sido pega pelo marido com seu amante. No dia seguinte, o inferno se instalou na delegacia de polícia quando um homem fez uma cena na recepção. O sargento de plantão tentou acalmá-lo, com sucesso limitado. Descobriu-se que seu filho era aluno da Bridiacre Secondary Modern School e queria fazer uma reclamação sobre o diretor. Um PC o levou para uma sala e tomou notas enquanto o homem desabafava seu considerável baço. Aparentemente, seu filho tinha ido ao escritório de sua professora de inglês para pegar alguns deveres de casa, e ele tinha visto sua professora e a diretora fazendo sexo sobre a mesa em seu escritório. Ele saiu correndo e contou para sua irmã, que era alguns anos mais velha que ele. Mais tarde naquela tarde, o diretor o chamou em seu escritório e ameaçou espancá-lo até a morte, palavras do próprio diretor, e garantiria que ele fosse levado para um orfanato se contasse a alguém o que tinha visto. O resultado foi que o garoto se molhou de medo e agora estava traumatizado em casa, com muito medo de ir à escola. Quando Richard soube disso, ele ficou furioso. Eu queria ter dado um soco nas luzes sangrentas dele, ele disse para Clive. Você sabe que isso não teria ajudado, porque ele teria parecido a vítima, não o perpetrador. Isso é verdade, disse Richard, assentindo. De qualquer forma, falei com a irmã daquele garoto ontem. Bem, pelo menos presumo que seja a irmã dele, Dona Maltravers. Ela me disse que o irmão dela tinha visto a exibição vergonhosa deles e tinha corrido e contado para a dona e suas amigas. Acho que, para assustar o menino, o diretor estava tentando trancar a porta do estábulo depois que o cavalo tinha ido embora.
Mais tarde naquela manhã, Richard contatou o escritório de advocacia local conhecido como Carden, Royston & Atcher. Surpreendentemente, ele conseguiu marcar uma consulta com o Sr. Carden. Roger Carden, um indivíduo astuto com quase 70 anos, continuou a exercer a advocacia com um vigor e entusiasmo que até fez alguns de seus colegas mais jovens estremecerem. Ao compartilhar a história da descoberta da infidelidade de Jennifer, o Sr. Carden expressou simpatia, balançando a cabeça. Então você não tinha a mínima ideia da traição dela? Ele perguntou com compaixão. Richard afirmou que não tinha a mínima noção. Buscando o divórcio, presumo? Perguntou o Sr. Carden. Sim, está correto. Como devemos proceder? Richard perguntou. Bem, é um aspecto interessante da lei de divórcio britânica. Há apenas um conjunto de fundamentos para o divórcio. O casamento deve estar irrevogavelmente rompido. Se for esse o caso, o divórcio pode ser concedido, explicou o Sr. Carden. Há quanto tempo vocês estão casados? Ele continuou. Acabamos de comemorar nosso 3º aniversário, Richard respondeu. Ótimo, porque graças ao Matrimonial Causes Act de 1973, a duração necessária para pedir o divórcio foi reduzida de 5 para 3 anos, informou o Sr. Carden. Como fazemos isso? Richard perguntou. Deixe tudo conosco. Tomei notas detalhadas e as passarei para minha secretária. Teremos a petição de divórcio pronta até o fim da semana, nomeando o amante dela como correspondente. Servir os papéis sobre eles também será cuidado, garantiu o Sr. Carden. Depois do trabalho, que envolvia principalmente se familiarizar com seu novo papel como sargento, Richard retornou à casa que uma vez dividiu com Jenny. A tensão no ar era palpável. Sentadas em ambos os lados da mesa de jantar na sala de estar, ela se desculpou pelo encontro estranho do dia anterior. Sinto muito que você tenha testemunhado isso ontem. Nunca pretendi que você descobrisse sobre Bob, Dr. Jacob Ziel dessa maneira. Deve ter sido terrivelmente perturbador para você. As perguntas dele vieram abruptamente. Há quanto tempo você está tendo um caso? E eu pensei que você o desprezava. Ela respondeu despreocupadamente. Fisicamente, essa foi nossa primeira vez juntos. Mas emocionalmente, estamos envolvidos há alguns meses. Ele é a razão pela qual você continuou evitando intimidade comigo? Ele questionou, sua frustração evidente. Ela corou, mas admitiu. Sim, suponho que ele era. Bob e eu nunca planejamos nos apaixonar. Descobri que por baixo de seu exterior rude é um homem com alma de poeta. Compartilhamos uma profunda conexão intelectual. É diferente do que eu tive com você, e por isso eu sinto muito. Richard, sentindo-se ofendido, retrucou. Você está sugerindo que eu não sou intelectualmente adequado para você? Eu tenho um BSc com honras em criminologia. Isso não combina com o intelecto de Bob? Ela rapidamente se desculpou. Sinto muito, Rich. Não foi isso que eu quis dizer. Saiu errado. Isso foi um monte de bobagens porque era exatamente isso que ela queria dizer. Mas ela deixou escapar quando o filtro entre seu cérebro e sua boca apresentou o defeito. Estou me divorciando, ele declarou a ela. Com base em que, ela perguntou. Ele lançou-lhe um olhar que eventualmente se tornaria o infame olhar de Probert. Adultério sangrento, obviamente. Eu esperava que pudéssemos manter isso em segredo. Talvez você pudesse entrar com um processo por comportamento irracional. Ele zombou ironicamente. Por quê? Bem, tem o fato de que eu acho seu comportamento de deixar seu amante bagunçar sua mesa cercado por uma cesta de piquenique da Fortune de Amazons muito irracional. Mas, droga, não, eu não farei isso. Você me traiu. Eu não fiz nada de errado. Nada além de desperdiçar os últimos 5 anos da minha vida com você. Se eu soubesse que você seria infiel, eu não teria te chamado para sair, muito menos pedido em casamento, ela arfou. Ela esperava que ele ficasse chateado, mas esse nível de raiva era avassalador. Você realmente acha que nosso tempo juntos foi um desperdício? Sim, eu acho.
5 anos desperdiçados que nunca mais terei de volta. E o que eu fiz para merecer que você me traísse? Eu tentei o meu melhor por você. Eu até fiz seus sanduíches para o almoço todos os dias porque eu te amava. Eu fiz isso com amor e você joga de volta na minha cara. Você me odeia, não é? Imediatamente, ele começou a cantarolar a música que os pretendentes tinham lançado recentemente. É uma linha tênue entre amor e ódio. Sua expressão ficou horrorizada quando ela compreendeu a situação. A percepção a atingiu, ela havia tomado o amor desse homem gentil e incrível, e o quebrado como um saco de lâmpadas baratas no chão. Eu não tenho mais sentimentos por você, Richard. Meu amor é reservado para Bob dessa forma. Eu estava tentando descobrir minhas emoções, e é por isso que permiti que ele fosse íntimo de mim na escola. Eu queria ver se nossa conexão tinha potencial. Eu estava tentando ser discreto, protegendo você da verdade das minhas ações. Claramente, eu falhei. Então, quando você estava planejando me contar? Eu era apenas seu plano B? Ele questionou. Ela admitiu, suponho que sim e peço desculpas por isso. Não foi justo com você e posso ver isso agora. Ainda podemos ser amigos depois disso? Ele recusou, balançando a cabeça. Não, Jennifer. Não acho que isso seria apropriado. Eu não gostaria de ser amiga de alguém que me tratou tão mal quanto você. Ela aceitou. Justo, Richard. Eu entendo por que você se sente assim. Além disso, Jennifer, eu não podia confiar em você. Você não é a pessoa que eu pensava que era, ele concluiu. O processo de divórcio se tornou complicado quando, ao receber os papéis do divórcio, ela decidiu contestar quaisquer alegações de adultério com o Dr. Jacobs. Isso criará complicações para nós? Perguntou Richard com um toque de preocupação enquanto falava com o Sr. Carden. Oh, não vejo por quê, Richard, respondeu o Sr. Carden enquanto metodicamente embalava seu cachimbo, que então ele acendeu cerimoniosamente. Pode causar alguns problemas, mas não para nós. Deixe-me esclarecer. Ela nega qualquer envolvimento em adultério, o que é prerrogativa dela. No entanto, precisaremos entregar intimações a várias testemunhas. Informei ao advogado dela na Overstra Smith que a lista inclui seus colegas professores, secretários escolares, faxineiros, jardineiros, merendeiras escolares, zeladores e até mesmo alguns alunos. Na minha vasta experiência com indivíduos envolvidos em adultério, apesar de seus esforços para esconder isso de seus cônjuges, geralmente há várias pessoas que sabem sobre o caso ou suspeitam fortemente dele. A autoridade de educação do condado também não vai gostar disso. Além disso, ouvi dizer que um pai na escola apresentou uma queixa à autoridade educacional sobre o incidente, incluindo ameaças feitas por Jacobs ao filho após descobri-los em uma situação comprometedora. É realmente uma bagunça lamentável. O advogado de Jennifer antecipou o inevitável e decidiu forçá-la a tomar uma decisão. Não haveria julgamento e ela concordou com o divórcio com base em adultério. Como diz o ditado, nenhuma boa ação fica impune, e os desafios continuaram para Jennifer e seu parceiro. A polícia do condado de Eastern entregou a Jennifer um aviso de despejo e ela ficou desapontada quando Richard recusou qualquer mobília da casa e rejeitou sua oferta de fotos do álbum de casamento deles. Por que eu iria querer lembretes do maior erro da minha vida? Jennifer olhou para ele, surpresa. Essa experiência mudou você, Rich, e não de uma forma positiva. Por favor, não deixe que minhas ações o transformem em uma pessoa amarga. Você vai encontrar outra pessoa, tenho certeza. Ela sentiu para dar ênfase. O quê? E me expor ao risco de traição de novo? É um caso de uma vez mordido, 2 vezes tímido, eu temo. Não, meu plano é dedicar minha vida inteira à minha carreira no serviço policial. Meu objetivo é chegar ao topo, mesmo que isso signifique abrir mão da âncora de uma esposa e família. Jennifer de repente começou a chorar, incapaz de falar por um momento. Mais uma vez, ela percebeu que havia machucado, talvez até mesmo arruinado, um homem que já significou muito para ela e por quem ela ainda nutria alguns sentimentos. Ela sabia que a autoridade de educação do condado estava investigando o incidente entre ela e Bob na escola.
Ambos forneceram declarações por escrito durante entrevistas conduzidas sob cautela. A audaciosa representante do conselho chegou a declarar: "Você não precisa dizer nada a menos que queira, mas o que disser pode ser dado como evidência." Com raiva, ela ponderou: "Dado como evidência onde?" Embora a rescisão do emprego dela e de Bob devido a má conduta grave não tenha sido surpreendente, a seriedade com que a conversa de Bob com o garoto estava sendo tratada pela polícia foi inesperada. Eventualmente, a polícia decidiu não apresentar queixa. O próximo passo foi o comparecimento deles perante a agência reguladora do ensino. Ela recebeu permissão para ensinar, mas apenas sob supervisão rigorosa. Em contraste, Bob Jacobs foi permanentemente impedido de ensinar devido ao seu relacionamento inapropriado com uma subordinada casada e ao impacto duradouro no estudante, que continuou a passar por aconselhamento meses depois. Apesar dos contratempos, Jennifer tinha um plano. Ela pretendia se mudar para longe, talvez para Cheshire ou West Midlands, e garantir um emprego como professora. Ela imaginou Bob se juntando a ela, possivelmente começando uma pequena consultoria educacional paralelamente. No entanto, seus planos foram destruídos quando ela descobriu que o Dr. Jacobs não era tão solteiro quanto ele havia alegado. Sua esposa e seus 2 filhos retornaram da Austrália, onde estavam morando, esperando se juntar a ele na nova casa que ele havia dito que estava procurando. Jennifer chegou à conclusão de que havia sido manipulada por um indivíduo habilidoso. Como resultado, ela decidiu se mudar para uma vila nos arredores de Chester. Em vez de seguir carreira como professora, ela optou por trabalhar como secretária em uma fábrica de aeronaves local. Ao descobrir as ações do marido, a senhora Jacobs expressou sua desaprovação dando vários chutes na virilha dele. Apesar disso, ela escolheu não se divorciar dele e tinha outros planos para ele. Eventualmente, ele se arrependeu de não ter escolhido o divórcio, especialmente considerando sua carreira subsequente na venda de seguros comerciais somente comissionados. Richard Probert avançou em sua carreira, finalmente alcançando a posição de DCI. Ele permaneceu fiel à sua previsão de se distanciar da âncora de uma esposa e família. No entanto, o caso Mallory despertou velhos pensamentos e emoções. Várias semanas após a conclusão do julgamento, ele se viu refletindo sobre sua própria crise conjugal em sua mesa. A sargento Dona Maltravers entrou na sala e notou seu estado contemplativo. "Oi, dona, o que posso fazer por você?" Ele cumprimentou. "Você está parecendo pensativo, senhor," ela perguntou. "Sim, eu estava relembrando minha própria experiência com desastre conjugal, para ser honesta." "Oh Deus, sim. Eu me lembro, daquele incidente terrível na escola. Fiquei tão impressionada com o quão digna você foi naquele dia," Dona lembrou. Ele assentiu e sorriu. "Sim, eu me lembro disso sobre você. Mas também me lembro de quão bem você me tratou. Eu estava confiante de que você seria um excelente policial e tudo o que você fez até agora validou essa crença." "Senhor, se não se importa que eu pergunte, você está em um relacionamento atualmente?" "Mais ou menos. Há uma mulher divorciada chamada Karen que trabalha como secretária na perícia do condado de Eastern. Estamos em termos amigáveis, nada muito sério no Once Bitten, vice-SHY, certo?" "Sim, isso é verdade." "A propósito, estou feliz que você tenha passado por aqui porque eu estava querendo discutir sobre te empurrar para o exame do seu inspetor. Você está afim?" "Nem a metade," ela exclamou ansiosamente. "A propósito, como está seu irmãozinho ultimamente?" "Eu estava pensando nele recentemente." "Ele está bem, ainda está envolvido em psicologia educacional, mas também está dando palestras na Open University, o que é um pouco surreal ver seu irmãozinho como professor na internet." Ela saiu do escritório com um pulo alegre. Nos recessos de seus pensamentos, a melodia de Jennifer Juniper tocava, destacando que ele não estava relembrando seu passado com Jenny. Esse capítulo já estava fechado há muito tempo. A reserva para seu jantar com Karen no hotel adjacente à delegacia de polícia já havia sido feita. De repente, ele tomou a decisão de passar na Butches de Chemistes local antes do encontro para uma compra preventiva de preservativos e chocolates. É sempre melhor estar preparado. Seguindo Dona, ele saiu do escritório momentos depois.
Embora ele não estivesse exatamente pulando, qualquer observador podia sentir uma energia flutuante em seu passo, como se ele estivesse contemplando a ideia. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre esta história. Será interessante para nós lermos. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte!